a gente falou um pouco de malhas de injeção, tá? Isso daqui, como eu falei para vocês, no segundo semestre a gente vai treinar isso no simulador numérico. A gente viu a parte da injeção de água, tá? Razão de mobilidade, a máxima velocidade do fluido deslocante, no caso a água, é a máxima velocidade do fluido deslocado. Essa imagem, ela resume muito bem, tá? Então é lógico que o que, que a gente espera? A gente espera esse deslocamento aqui por blocos, né? Só que não vai acontecer assim, bonitinho, linear, dessa forma como o banco de óleo aqui está sendo deslocado pelo banco de água, tá? Então o ideal seria isso. Só que normalmente acontece algo não tão acentuado como essa ilustração, mas menos acentuado. Mas a tendência é que isso ocorra. Ou seja, que a água, o banco de água, que é isso daqui, fure de óleo. Não de forma homogênea, mas de forma altamente, atenção ao termo, altamente heterogênea, tá? Ou seja, tá vendo? Aqui ele vai ter fluxo preferencial. Então, quando apenas aqui fura o banco de óleo, né? A água fura o banco de óleo aqui, isso é ruim a nível de mobilidade, porque o óleo vai ficando para trás, a água vai furando, você vai injetando e produzindo ela, ou seja, vai tendo custo e seu lucro vai diminuindo, tá? Sua taxa de recuperação vai diminuindo, fator de recuperação. Então, ó, digitação viscosa, breakthrough prematuro. Isso daqui é um breakthrough prematuro, tá? É a água furar de forma prematura o banco de óleo pontualmente, né? Em um ponto apenas, não empurrar como um todo o banco de óleo, tá? Então, isso daqui a gente viu na última aula. Aí a gente viu isso daqui, as linhas de fluxo, as streamlines. Eu mostrei para vocês lá no simulador como é que essas linhas de fluxo aparecem. É importante a gente entender aonde a gente está injetando e por onde está percorrendo. É lógico que é uma simulação numérica, como eu falei para vocês, toda simulação está errada, tá? Ela vai ter sempre uma incerteza associada, só que o quão mais, como eu posso dizer, esse refinamento, né? Quanto mais informações eu tiver do meu reservatório, sobretudo nos aspectos de permeabilidade, porosidade, né? Mais assertividade, tá? Eu vou ter com a realidade, mas eu nunca vou ter 100% de acerto, de, de extrapolação, né? Ou seja, de previsão do comportamento do reservatório, tá? É claro que eu tenho modelos mais ajustados do que outros, tá? E isso faz parte. Mas eu sempre vou ter uma incerteza associada. Daí que é importante a gente construir, como eu falo várias vezes, né? Vários modelos. Tá? Porque você parte do pressuposto que o modelo está sempre errado, então eu vou criar uma pequena variedade de modelos. Como eu falei para vocês, não precisa ser muito grande. Aí qualquer coisa em torno de 10 já funciona, modelos geológicos, reservatórios, possibilidades. E ali eu consigo entender cenários moderados, pessimistas ou otimistas, né, a nível de fluxo. Como eu falei para vocês, a permeabilidade, como ela não é homogênea, ela vai variar. Então a mobilidade também vai ser diferente, que também vai ter em função a altura. Tá vendo aqui? Então, ó, K1 é maior do que K2, que é maior do que K3, né? Que K é permeabilidade. Então, você vai ver, reparar o fluxo de água, né? A mobilidade da água vai ser distinta em cada uma dessas camadas de permeabilidade. E tá, isso daqui então é o fluxo fracionário, né? Então isso tudo que eu falei, essa teoria, só que agora descrita numa equação aqui, tá? Então, onde nós temos a permeabilidade relativa do óleo vezes a viscosidade da água e a permeabilidade relativa da água vezes a viscosidade do óleo, tá? É essa razão, né? Aqui mais um, aqui sobre um, tá? Nós temos aqui o fluxo fracionário de água, tá? Como vocês podem ver, é uma fração, só tem operações básicas acontecendo aqui, mas é importante entender da onde está vindo. Então, relativa a quem? Ao óleo, né? Vezes a viscosidade da água no numerador,
aqui no denominador, permeabilidade relativa à água vezes a viscosidade do óleo, tá? Então aqui é a parte que a gente não viu na semana passada, que são os métodos especiais de recuperação. É, uma coisa que tem como a gente praticar também. Então, por exemplo, primeiro a gente vai entender no simulador numérico o comportamento, por exemplo, de diferentes camadas de permeabilidade. Vocês vão verem lá. Depois vocês vão ver as streamlines, as linhas de fluxo. Vocês vão entender o comportamento. Depois a gente vai alterando a porosidade, permeabilidade. Aí muda um pouquinho a permeabilidade relativa, né? Bota 3 níveis, né? Sempre variando lá, só para vocês entenderem. Vocês vão fazendo esse exercício. E depois, beleza. E se a gente injetar água, né? Se a gente injetar gás, tá? Aí depois a gente vai testando outros métodos. São esses métodos especiais. Esses métodos especiais são sempre a última alternativa. Por quê? São caros, tá? E não faz sentido eu tentar um método especial que é caro, que é complicado tecnicamente de se fazer. A logística dele é sempre muito complicada. Então a gente sempre. A primeira opção é a surgência. O que eu espero do meu reservatório é que eu não tenha custo de injeção. Então é a primeira opção. A segunda opção é reinjetar a água ou o gás, né, que está vindo do próprio reservatório. Eu não quero ter que trazer essa água e o gás de outro ponto, porque custo logístico. Tá? Aí a terceira opção seria talvez trazer a água e o gás da proximidade. Às vezes tem algum canto, quando se acaba exaurindo essa opção de reinjetar a própria água do reservatório ou o próprio gás do reservatório, você pode tentar trazer de uma plataforma nas proximidades, ou colocar uma bomba. Né? A gente vai para os métodos secundários, que são as bombas que a gente vai ver depois. E por último, são esses terciários. Tá? Então, começando pela injeção de vapor. Então, a ideia aqui, gente, é principalmente a redução da viscosidade. Tá? Então, a redução da viscosidade. Então, quando a gente pega um óleo, né, um grau API baixo, né, onde é um fluido altamente viscoso, e quando eu forneço calor a ele, então há uma tendência a você craquear, né, aquelas cadeias de hidrocarbonetos, e você facilitar a fluidez dele através da redução da viscosidade. Com isso a gente vai aumentar a mobilidade, lembrando que a viscosidade, né, inversamente proporcional à mobilidade. Então a gente vai diminuir a viscosidade, como é inversamente vai aumentar a mobilidade, tá? Então uma característica química, né, ela acaba se revertendo numa otimização mecânica, né, ou seja, o deslocamento do fluido. Então a expansão térmica do óleo, destilação por aquecimento, tá vendo? Que fala destilação que é mais fácil, né? Mas é isso, é o craqueamento. Então, modificação das propriedades da rocha. Isso também pode acontecer, mas pode ser favorável ou não. Tá? A injeção cíclica consiste em injetar vapor, fechando e colocar o poço em produção. Então, imagina, a gente injeta vapor por um poço de injeção, fecha, espera essa expansão térmica, tá, pelo reservatório e depois abre. Tá? Então, esse é o tipo de injeção clínica. Injetou, fecha, espera, abre, produz. Tá? Então, ele é aplicável em óleos de alta viscosidade e reservatórios inclinados. Tá? E tem injeção contínua, como o próprio nome diz, você não para de injetar vapor. Tá? Em produção por outros. Né? Óleos mais leves, os efeitos de destilação e extração de solventes podem predominar e levar a altas recuperações. Então, quando você tem... É claro que a gente está falando sempre aqui de betume, né? O óleo altamente viscoso. Só que dentro do óleo viscoso você tem aqueles extremamente viscosos, que é o C mais 36, né? Que é aquelas cadeias de asfaltenos, onde predominam os asfaltenos. E a gente tem o C mais 28, né? O C mais 30,
Então ali que já estão beirando o C mais 36, só que não são tão viscosos quanto eles. São altamente viscosos, mas não tão viscosos quanto esses asfaltenos que compõem o C mais 36. Ou 636 mais também, né, como é comum. Então, essa distinção, né, é, do grau API e do tipo de hidrocarboneto ali, eu posso determinar qual método de injeção de vapor seria mais eficiente, a cíclica ou a contínua. Mas lembrem-se sempre, eu não vou testar isso na prática logo de início. Eu vou testar sempre num simulador numérico, tá? Então, a partir de quê? A partir dos dados de poço, a partir da sísmica, a partir da perfilagem, a partir dos dados de produção, de água, de óleo, de gás, tá? Então, você pega todas essas informações, coloca no simulador, cria cenários e testa, tá? Após feitos os testes na simulação numérica, aí sim você vai para o reservatório. Ah, isso te garante 100% de acerto? Não, isso reduz a possibilidade de erro, tá? Então aqui um exemplo, né, uma ilustração do que seria injeção de vapor cíclica. Então, olha, injeção de vapor, aqui a frente de vapor aquecendo aqui, formando uma zona quente, tá vendo? Ela forma sempre uma corrente de convecção, né, a tendência. Lembrando que a temperatura ela vai aferir o grau de agitação das moléculas. Fecha-se o poço, tá? Olha lá, essa área aquecida por convecção, ela vai se expandindo e depois pelo mesmo poço, tá? Você pode fazer a produção, tá? Isso aqui no exemplo onshore com o bombeio mecânico instalado, tá? Na cabeça do poço. Ficou claro isso daí para vocês? Aqui nesse exemplo, sendo injetado e produzido pelo mesmo poço. Então, falando agora de uma injeção contínua, né? Então, reparem que, olha o aparato que eu tenho que ter na superfície, né? Então, é claro que aqui é uma ilustração, né? Mas o ponto é, o aparato é maior, o custo é maior, a manutenção é maior, tá? A logística é mais complexa. Esse é o ponto que a gente tem que estressar. Então aqui vocês reparem que nós temos um poço exclusivamente injetor, tá? Para injeção da água. Essa água vaporizada é uma água superaquecida, né? Porque ela está acima do ponto de ebulição da CNTP. Já vi injeções aí a 140, 170 graus, né? Só para vocês terem noção, é uma água superaquecida. E onde ela vai perdendo nessa temperatura, porque o óleo ele não está tão aquecido. Então, olha lá, o vapor de água condensada, né? A água quente, está vendo que por densidade, ela acaba, por segregação gravitacional, ela acaba vindo para a base. E aqui o vapor d'água, olha, ele tende a ficar no topo. Tá reparando isso aqui? E aqui eu tenho um poço produtor, exclusivamente produtor, né? Isso vai ter esse sentido. Repare que aqui eu tenho ainda uma suplementação energética através do bombeio mecânico, que a gente vai ver na disciplina de elevação artificial, mais à frente. Mas reparem que aqui o que se espera, né? O banco de óleo, água e óleo próximos à temperatura de reservatório, mas também vai acabar vindo um pouco de vapor de água e água condensada, tá? Então isso daí só para vocês entenderem como que seria um método de injeção de vapor contínua. Então, aqui os principais pontos. A aplicação, óleos viscosos entre 10 e 20 graus API, né? Então, ou seja, pesado, lembrando que é pesado até 21 graus API, é médio de 21 a 31 API e acima de 31 é leve, tá? Então, só lembra 21 e 31, né? Que são as fronteiras
do American Petroleum Institute, né, que é esse grau de viscosidade, de qualidade do óleo, melhor dizendo, que está atrelado à viscosidade. Né, mas a interface, né, é 21 e 31. Então é entre 21 e 31 é médio. Abaixo de 21, pesado. Acima de 31, leve. Tá? Então, o que quer dizer? Né? Então quer dizer que abaixo de 21 predominam os asfaltenos, né? Ou seja, para gente aqui, para o dia a dia, é asfalto, é lubrificante pesado, tá? Principalmente. Então é esse tipo de produto final. Agora no médio, a gente vai ter lubrificantes leves, por exemplo, um lubrificante pesado pode ser a graxa, né? Então aquelas coisas mais pegajosas que tem uso no dia a dia. É mais industrial. Os lubrificantes leves, igual por exemplo, aquele que a gente bota na corrente da bicicleta, por exemplo, da moto, não é? Alguns óleos mais nobres, óleos lubrificantes para carro, por exemplo, né? Uma gasolina com uma octanagem não tão boa, uma gasolina comum, um diesel também, um pouco mais comum, com poder de octanagem, ou seja, de combustão reduzido. E acima de 31 você tem essas frações mais nobres, ou seja, com maior valor de mercado, tem uma maior procura pelo mercado. Tá? A gasolina com alto teor de octanagem, o diesel também que performa melhor, a nafta que vai poder gerar os diferentes tipos de plásticos, outros insumos base para a indústria de fertilizante, de acrílico, de carpete, de lente, de tintura para estamparia de camisa, enfim, e aí vai. Para maquiagem, setor de maquiagem também, um insumo básico para isso. Então, reservatórios com menos de 3 mil pés, aí já até botei, né, porque também ninguém é obrigado a saber de cabeça, né? Então, mais ou menos 900 metros de profundidade, minimiza a perda de calor. Então, ou seja, reservatórios profundos não funcionam, porque conforme a gente vai injetando vapor, ele vai perdendo, existe uma troca térmica com o ambiente. Claro que eu não vou falar aqui sobre condutividade térmica, né? Acho que vocês devem ter, talvez, com o Feliciano, não é? Mas é importante a gente entender que a gente tem perda de calor com o meio. Então, qual o meio que a gente está tendo contato? Primeiro, uma tubulação de aço. Segundo, uma camada de cimento. Terceiro, uma formação termoporosa. Uma coisa é a gente calcular isso no ambiente perfeito, né? Outra coisa é a gente calcular num ambiente prático, onde a gente está descendo, tem um gradiente térmico de pressão, devido à pressão, né? Melhor dizendo. Então, são vários aspectos que devem ser levados em consideração. Então, conforme eu vou aumentando a profundidade, vou tendo essa perda térmica e você pode acabar inviabilizando a principal função da injeção, que é diminuir a viscosidade do fluido. Tá? Esse é o ponto que eu quero chegar. Então, ó, a impermeabilidade maior ou igual a 500 milidars auxilia o fluxo de fluidos de óleos viscosos. Quando eu tenho impermeabilidades muito acentuadas, pode acabar atrapalhando também, que é o super K, né, que se diz. Você pode também acabar atrapalhando, mas às vezes acontece você pegar uma permeabilidade aí de 2, 3 mil milidars e ela vai favorecer a condutividade térmica, tá? Isso daí pode acabar atrapalhando. Lembrando que é vapor d'água, né, superaquecido. Espessuras de arenito, vai depender do tipo de rocha, folhelho, arenito, calcário, vai depender disso também. Aqui, ó, as espessuras do reservatório, né? Normalmente os reservatórios não são tão espessos, né? Ou seja, você vai descer cerca de 900 metros aí, por exemplo, no contexto limite máximo, né? E para encontrar um reservatório com essa espessura, mais ou menos, de 9 a 15 metros, sendo que ele vai ter diferentes permeabilidades, diferentes porosidades, pode ter diferentes tipos de fluido, diferentes descontinuidades, falhas, não é? Então isso é importante de ressaltar.
Então, olha aqui, é um poço injetor. Então, aqui a frente de vapor. Aí esse vapor ele vai condensando, ele vai virar uma água condensada. Mas olha aqui o óleo sendo empurrado. Banco de óleo. Aqui, ó. Tá? Então, esse é o comportamento dos fluidos dentro de um reservatório, considerando aqui um contexto homogêneo, tá? Sem levar em consideração a heterogeneidade, todas essas heterogeneidades que eu falei para vocês. Então, e a água conata? A água conata é aquela água já original da formação do reservatório. Ela não tem a ver com essa água quente condensada que acabou sendo gerada devido à injeção de vapor superaquecido, tá? Então, isso daqui já estava aqui, é em local. Então é isso, pessoal. Eu não vou entrar em combustão in situ, porque já é uma outra lógica e para não embolar com o que a gente já viu hoje.